Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, venha, habite e abunde em nossas vidas de forma grandiosa, para que o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue a construir em nós esse templo maravilhoso para a habitação do Espírito de Deus. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Só recapitulando aqui rapidamente o que nós vimos ontem, na segunda-feira, quando o profeta Isaías, na sua visão, viu lá na Babilônia um banquete preparado, todos os convidados prontos para começarem a comer e beber, quando de repente alguém deu uma ordem para que os oficiais ali presentes se levantassem e se armassem. Obviamente que era o prenúncio de uma guerra, de um ataque que estava acontecendo de surpresa naquele momento, né? E logo em seguida, na pergunta 4 de ontem, o Senhor dá uma ordem, né? O Senhor ordenou a Isaías o seguinte: vai e ponha um soldado de vigia. Ou seja, eu quero agora que ele fique vigiando tudo que vai acontecer lá, né? E ele conte tudo o que ele está vendo. Que o vigia preste muita atenção, né? Se ele enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila, né? Numa fila de 2 em 2 homens, né? Montado em jumentos e em camelos. E hoje, dando continuidade a esta visão que Isaías está tendo, a quinta pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: o que representa esta fala do vigia? O que aconteceu quando ele viu que o Senhor havia alertado? Aconteceu exatamente aquilo que o Senhor já tinha dito que ia acontecer, né? E qual o significado tipológico disso tudo? Isaías 21, versículo 8 e 9, diz assim: Então o vigia gritou, ou seja, primeiro Isaías recebeu uma ordem de colocar um vigia naquele posto para que ficasse observando, né? E relatasse o que ele estava vendo. Então o vigia gritou: ó Senhor, ou ó Yahvé, né? Porque aqui ele está falando aqui, diretamente aqui é o Pai. Ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de 2. Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Olha só. E aqui nós temos claramente, né, primeiro, uma confirmação de que a palavra do Senhor não falha. Do jeito que o Senhor disse que iria acontecer, que viriam cavaleiros, soldados, né, obviamente, para a guerra, em fileiras de 2. Olha só, em fileiras de 2. Por que não era uma fila? Tinha que ser uma fila. Mas por que em fileiras de 2? Claro que aqui está tipificado com clareza 2 exércitos aliados, os medos e os persas unidos, né? Medos e persas unidos. Eles viriam, né, emparelhados ali, um ao lado do outro, 2 nações unidas contra Babilônia. E logo em seguida aqui, nós vemos claramente, depois da ordem que recebeu, depois que o vigia confirma exatamente aquilo que o Senhor tinha dito, né? Primeiro ele diz: olha, Senhor, eu estou vigiando, estou atento. E realmente agora eu estou vendo que, atenção, está vindo ali realmente, vem cavaleiros. E ele vem em filas de 2. Olha que coisa, né? Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão agora
despedaçadas no chão. É impossível a gente ler esse texto aqui do livro de Isaías e não lembrar-se, né, do texto lá de Apocalipse, capítulo 14 e Apocalipse, capítulo 18. Né? No Apocalipse, capítulo 14, na segunda mensagem angelical, né, eu acho que o versículo 8, né, versículo 6, é visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. No versículo 7 está descrita a mensagem deste primeiro anjo, e no versículo 8 está a mensagem do segundo anjo. E o segundo anjo diz: caiu, caiu a grande Babilônia, né? E se tornou morada de toda espécie de ave imunda e detestável, né? Olha que coisa, né? E aqui é exatamente o, o vigia, né? O vigia, aquele que tem a visão, o vigia é aquele que vê a visão, o vidente, que numa tipologia, claro, né? Se refere àquele que recebe as revelações de Deus. Isaías era uma espécie de vidente, Isaías era um vigia, né? Nesse caso aqui ele não é, porque ele é aquele que está recebendo de Deus, né? Mas a visão que está sendo dado para ele do que vai acontecer no futuro, Isaías passa a ser um vigia, porque ele escuta, tem a visão que Deus dá para ele, e agora ele está retransmitindo às pessoas, como esse vigia da visão de Isaías faz, exatamente. Então, todos os santos no tempo do fim serão como esses vigias, vão receber a revelação de Deus e anunciar aquilo que Deus está mandando, do jeito que ele está vendo, ele vai anunciar para o mundo o que vai acontecer. Vai prenunciar, vai profetizar aquilo que vai acontecer no futuro, porque Deus vai revelar o que vai acontecer. Não é esses pseudos profetas de ocasiões de hoje aí, os adivinhos, né? Só o que tem é adivinho na internet, brincando com as coisas de Deus. Eu profetizo que você amanhã vai arrumar um emprego. Eu profetizo que essa semana tudo vai dar certo. Um bocado de adivinho. Tem nada a ver com profecia. A profecia que realmente interessa para a igreja, para o povo de Deus, é o futuro. Porque as coisas do dia a dia, o alimento, a conquista, o emprego e tal, isso Deus já dá, já está garantido. A gente não tem que estar dizendo assim, eu profetizo que o seu problema vai resolver. Isso é coisa de gente que está brincando com a Bíblia, brincando com as coisas de Deus, não tem responsabilidade, não tem noção, não tem discernimento, não sabe que a coisa santa é séria. Fica brincando de crente aí, enganando o povo, né? Infelizmente tem disso aí. E o vigia aqui de verdade é aquele que anuncia as questões que interessam a igreja toda, no mundo todo, relacionado ao futuro, aquilo que é mais importante para a igreja, a vida eterna. A igreja apostólica ensinou para a gente que o importante para aquela igreja não era a vida aqui, era a vida eterna. O foco era a vida eterna. A profecia era... E o povo está só profetizando, entre aspas, coisas daqui. Não tem noção esse povo, né? Realmente é uma igreja completamente cega, caída, em apostasia, né? Completamente perdida, não conhece a palavra de Deus. E aqui, meus amados, é bem claro essa mensagem aqui. E o principal conteúdo dessa mensagem aqui, a queda de Babilônia, está intrinsecamente ligada à apostasia, que vem pela idolatria. Os deuses dela, suas imagens estão despedaçadas no chão. Aqui está a revelação do seu pecado. Continuando, meus amados, vamos aqui para a sexta pergunta. Traz aqui mais um questionamento importante, que diz assim: como Isaías conclui sua mensagem àqueles que foram maltratados por Babilônia? Que significado espiritual há nessa mensagem? Ou seja, um sentido espiritual para nós hoje, né? Para a igreja que hoje pode estar sendo maltratada por Babilônia, oprimida por Babilônia, né? Aqui uma referência ao mundo em confusão, né? Confusão
religiosa, confusão doutrinária, confusão realmente filosófica, etc. Em Isaías 21:10 diz assim: vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como o trigo no terreiro, mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Então, Isaías, ele vai reconhecer, que o povo, aqui o professo povo de Deus, que foi levado cativo lá para a Babilônia, aquele agora que é o remanescente que Deus está livrando das garras de Babilônia, usando um povo chamado Medo e Persa para causar esse livramento. Então, esse povo que está retornando, ele diz: vocês foram maltratados, né? Vocês foram malhados. Como é que é o malhado, né? Como é que se malha o trigo? Ou triturado a palha, não o grão, né? Como é que eles fazem? É parecido com o que se faz com o feijão aqui no Nordeste. Pega aquela bagem lá do feijão seco. Aqui no Nordeste ele pega aquelas bagens, né, e colocam dentro de um saco, dentro de alguma coisa, e alguém vem com a vara, começa a bater. A palha solta todinha e o grão cai. Isso é malhar. Tomar uma surra de vara para que ali ele começa sendo malhado, o grão todo cai. Cai no fundo do saco, cai num piso específico ali, né? Onde depois vai ser separado a palha e retirado o grão, claro, né? Então, ser malhado o trigo era exatamente isso. Meus amados, olhe, como o trigo, o grão do trigo e a palha estão ligados, colados, é como se fosse o nosso corpo. Nós hoje somos como o trigo e a palha. A palha é a veste do grão, então nós estamos vestidos das coisas do mundo. Então a gente precisa, né? O homem acha que precisa, né? Ele precisa ter um grande emprego, ganha muito dinheiro, ele precisa ter as vestes de uma casa luxuosa, uma mansão, ele precisa estar revestido de fama, ele precisa estar revestido de bem-estar e tal. Aí o Senhor falou assim: não, amigo, você tem que estar revestido de Cristo, tem que arrancar essa roupa aí, isso aí é trapo de imundícia, arranca isso aí, joga fora, queima. Você tem que ser revestido, uma nova criatura revestida de Cristo, arranca essa roupa do mundo e dá para lá, né? Então é por isso que, nesse contexto aqui, quando a vara, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Quando a vara bate no saco para separar a palha que reveste o grão, a palha do trigo, é justamente um grande exemplo do novo nascimento do homem. Quando a vara da palavra, a tua vara e teu cajado me consolam, né? A vara, como a tipologia também das experiências, das provações que Deus permite, né? E pelo conhecimento da palavra, esta operação ocorre. É justamente esse processo de nos separar do mundo, como o grão separa da palha. O mundo vai ser queimado. E o homem tem que se separar dele para não ser queimado junto. Assim é, o trigo, o grão do trigo é comparado ao santo, e a palha, o ímpio, o mundo vai ser levado para o fogo. Só serve para o fogo a palha. E olha que exemplo aqui, é por isso que ele diz aqui, ó. Por isso que Isaías diz aqui: eu sei que vocês foram malhados. Ou seja, Deus permitiu que vocês fossem levados para o Egito e lá fossem oprimidos, fossem humilhados por aquelas pessoas. Vocês trabalhassem num trabalho escravo, trabalhando só pela comida, né? Vocês foram impedidos de colocar em prática os seus ritos sagrados. A religião de vocês se tornou impraticável lá, a fé de vocês se tornou, foram colocados obstáculos para que a fé de vocês não fosse exercitada. Vocês agora foram forçados ou reeducados a adorar imagens de escultura, deuses pagãos. Ou seja, vocês
maltrataram a própria mente de vocês, a consciência de vocês foram vilipendiadas lá em Babilônia. Babilônia foi terrível para vocês, então vocês foram moídos, foram maltratados. Olha só como o trigo é feito lá no terreiro. Mas eu estou anunciando essa mensagem que recebi do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ou seja, vocês agora, estou vendo ali a libertação chegando para vocês. Está vindo um grande exército, de 2 em 2, vindo em cavalo, montados, né, em jumentos, em camelos. Eles vêm para para promover a libertação de vocês. O tempo de ser malhado, o tempo de sofrimento acabou porque chegou a libertação. Então veja, meus amados irmãos, que isso que aconteceu, isso que aconteceu lá no passado é histórico, né? Os medos e os persas invadiram Babilônia e destruíram o império da Babilônia, né? Tornando-se um império ali que fez com que muitos dos judeus que ali estavam cativos tivessem a oportunidade de retornar, muitos ali, uma pequena parte dos judeus todos, né? O remanescente viesse. Isso é uma semelhança clara de como aconteceu no passado e vai acontecer agora. Não é à toa que Cristo sempre está sempre nos ensinando que do jeito que aconteceu no passado vai acontecer agora. Então, esse cenário do que aconteceu em Babilônia é o que está previsto agora para o tempo do fim. Esta é a verdadeira profecia. Senão o Apocalipse não utilizaria a figura de Babilônia, uma Babilônia mística, no Apocalipse, mostrando agora no tempo do fim. É por isso que o Senhor, por isso que se torna importante nós examinarmos a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, que muita gente tem desprezado. Muita gente acha, muitos cristãos completamente cegos e desorientados acham que a palavra de Deus é só o Novo Testamento. Ora, o Novo Testamento não tem nada a ver com Escritura, não. O Novo Testamento tem a ver com o entender a Escritura, né? Isso é a nova aliança, é o Novo Testamento. A Bíblia, a Escritura Sagrada é uma só. Aquilo que eles chamam de Novo Testamento é uma explicação do Velho. E quando eu não entendo a Escritura base, a do Velho, o livro de Isaías, por exemplo, eu vou ter dificuldade de entender a mensagem que Deus tem para mim hoje. E se eu não entendo essa mensagem, eu corro o risco de cometer os mesmos erros da Babilônia, me envolver em idolatria e não estar do lado do remanescente que está sendo salvo, mas do lado que vai ser consumido. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus.